Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um estudo da Bíblia, no Encontro com a Palavra. Como é bom estarmos juntos, hein? Esse é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esse curso já nos trouxe até os livros de Crônicas. Uma antiga tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, denominava os livros de Crônicas de fatos omitidos. Um nome bem apropriado para os livros de crônicas. O título possui duas aplicações. A primeira é que existiam algumas coisas sobre esse período da história que foram relatadas nos livros de Samuel e de Reis e omitidos nos livros de crônicas. Esdras queria contar a história completa. A segunda razão para esse título é que Esdras acreditava que quando Deus considerava esse período da história, ele omitia alguns fatos que encheram muitas páginas nos livros de Samuel e de Reis, como os pecados de Davi e Salomão. Uma outra razão, talvez a mais importante para a repetição desse período da história nos livros de crônicas, é que Esdras acreditava que os livros de Samuel e de Reis relataram esse período da história sob a perspectiva humana. Esdras acreditava que esse período da história deveria ser relatado sob a perspectiva espiritual, divina. Há uma grande diferença entre perspectiva divina e perspectiva humana. O profeta Isaías afirmou em Isaías 55 que Deus falou o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus estava dizendo que há muita diferença entre a maneira como você pensa como ser humano e a maneira como ele pensa e faz as coisas como Deus. Há muita diferença entre esses dois pontos de vista, assim como céus e terra são diferentes. Deus estava falando para Isaías: se você quer as perspectivas humana e divina juntas, aproxime-se da palavra de Deus, porque ela dará a você a minha perspectiva de tudo. É por isso que temos mais um relato desse período da história. Há uma diferença enorme entre a maneira como o homem e Deus relataram esse período da história. Compare os livros de crônicas com o que você já leu nos livros de Samuel e de Reis. É empolgante comparar essas duas perspectivas. Nos livros de crônicas, Esdras relatou esse período da história sob a perspectiva divina. Nos livros de Samuel e de Reis, esse período da história foi relatado sob a perspectiva humana. Por exemplo, quando você compara os dois relatos, perceberá que há algumas omissões. Você está lembrado que em 2 Samuel lemos todos aqueles capítulos de 11 a 18 totalmente dedicados aos detalhes sórdidos do pecado de Davi e suas consequências? Nos livros de crônicas, esse pecado nem é mencionado. O pecado de Davi é uma das coisas que foram omitidas nos livros de crônicas. Essa é uma boa notícia. Essa omissão significa que o meu pecado não será mencionado quando eu estiver diante de Deus, porque confiei em Jesus Cristo e na salvação que Ele me deu. O pecado de Salomão também é omitido. O pecado de Salomão é mais uma das belas omissões das crônicas de Esdras. Há muitas coisas que foram omitidas por Deus e que não foram omitidas pelo homem. Algumas dessas omissões são impressionantes. Por exemplo, o reino do norte de Israel foi totalmente ímpio. Durante toda a sua existência, não houve nenhum rei bom no reino do norte. E aqui está o fato impressionante a respeito do reino do norte. Em seu relato, Esdras não mencionou mais o reino do norte depois que contou sobre a divisão do reino. Essa foi uma das omissões, e nisso encontramos uma aplicação impressionante. Todos nós queremos crer que somos importantes, que fazemos diferença, que fazemos algo importante. Como crentes, nós deveríamos sempre desejar muito, muito mesmo, fazer diferença onde estamos. Quando levantamos de manhã, deveríamos sentir que o que faremos naquele dia terá significado. Deveríamos ter um senso de destino e de dever em relação à nossa vida no dia a dia. Deveríamos nos sentir como uma vela acesa. Deus acendeu essa vela e escolheu um lugar específico para ficarmos. Somos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo e isso torna o nosso dia muito empolgante.
Quando você tem essa perspectiva na sua vida, pode imaginar Deus relatando o período da história no qual você está vivendo, ignorando totalmente tudo aquilo que você viveu antes? É assim que Deus trata o reino do norte nos livros de Crônicas. É impressionante perceber que quando Deus relatou esse período da história, aqueles reis que tinham vivido e morrido e reinado e que fizeram o que fizeram no reino do norte, nem são mencionados. Eles não são mencionados porque eles não se encaixam em nenhum dos planos e propósitos de Deus. A omissão de qualquer situação em relação ao reino do norte nos livros de Crônicas é definitivamente uma notícia boa. Nos livros de Samuel e de Reis, todos os reis receberam destaques, ímpios ou não. Mas nas Crônicas, os reis que são destacados nos dois reinos são aqueles que foram instrumentos para trazerem reavivamento, restauração e reforma para o povo de Deus. Alguns reis do Reino do Sul, como Asaf, Josafá, Joás, Ezequias e Josias, que foram instrumentos para trazerem boas coisas para o reino, esses reis receberam destaque em Reis e em Crônicas. Os reis que não fizeram nada, ou os ímpios, não são mencionados em Crônicas. Isso mostra o que é importante para Deus. Eu amo a história de Josias. Havia um homem chamado Ilquias que trabalhava no templo quando este estava sendo restaurado. Ilquias encontrou alguns rolos das Escrituras. Isso aconteceu quando Josias era rei. O povo estava tão decadente e apóstata que tinha esquecido completamente o que eram as Escrituras. Ilquias ficou empolgado quando disse: "Olhem o que achei! Acho que são os mandamentos de Deus, as próprias palavras de Deus!" Ilquias estava certo. Os rolos eram as Escrituras. Mais tarde, aqueles rolos foram lidos para o rei Josias. Quando Josias conheceu os mandamentos de Deus e percebeu que eles não estavam sendo obedecidos, tremeu diante da palavra de Deus. Esdras era descendente de Ilquias, como veremos quando estudarmos o livro de Esdras. Ilquias deve ter tido uma grande influência na vida de Esdras. Esdras era um grande professor das Escrituras. Ele deu uma grande contribuição ao reacender o interesse pela palavra de Deus. Esse reavivamento iniciou-se nos dias de Josias. Esdras foi o homem que organizou o Velho Testamento no formato que nós temos hoje. Tudo isso está registrado em Crônicas, porque as Escrituras são muito importantes sobre a perspectiva de Deus. Em Samuel e em Reis, esse período da história foi relatado do trono, sob a perspectiva política nacional. Em Crônicas, esse mesmo período é relatado do altar ou do templo, ou seja, sob uma perspectiva espiritual. Quando comparamos as Crônicas, vemos que elas são uma interpretação ou um comentário sobre o livro de Reis. É por isso que nos livros de Reis lemos sempre: consultem as Crônicas, consulte as Crônicas. Quando você lê nos livros de Reis sobre um determinado rei, o autor menciona que a história desse rei está relatada no livro de Crônicas. Os livros de Reis mandam o leitor consultar as Crônicas, porque o autor de Reis, que é o Espírito Santo, quer que você tenha uma perspectiva espiritual a respeito daquele rei ou daquele acontecimento. Nós podemos mencionar vários contrastes. Nos livros de Samuel e de Reis, a ênfase está na vida e na pessoa de Davi, e também na sua liderança. Nas Crônicas, a ênfase está na linhagem e na casa de Davi. A casa de Davi é o que há de importante quando Deus relata esse período da história. A linhagem de Davi é outra razão pela qual Judá recebe tanta ênfase nas Crônicas. O Messias veio através da tribo de Judá, por isso Deus queria dar mais enfoque à tribo de Judá. Observe também a explicação para o sucesso político de Davi. Davi foi abençoado no seu reinado para dar alegria ao povo de Deus. É por isso que Deus queria que ele fosse um grande líder. Como já mencionei, as Crônicas que mostram para nós a grande contribuição que Davi deu quando trouxe a música para a adoração, é por demais importante para a nossa vida, também de adoração e comunhão com Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 23, lemos um lindo trecho que conta como Davi organizou os corais e os músicos. Davi tinha uma grande orquestra e um coral de milhares de levitas. Hoje, nas igrejas, nos beneficiamos desse casamento que Davi fez entre a música e a adoração. A contribuição de Davi para a adoração é enfatizada nas Crônicas, apesar de ser omitida nos livros de Samuel. Nos livros de Crônicas encontramos a explicação por que Davi não teve permissão para construir uma casa para Deus. Em Reis e em 2 Samuel 7, lemos simplesmente que Davi não teve permissão para construir a casa de Deus.
Em 2 Reis e em 2 Samuel, capítulo 7, lemos que foi porque Deus não precisava de uma casa. Mas nas crônicas, onde temos a perspectiva divina, somos informados que Davi não construiu a casa de Deus porque ele era um guerreiro. Davi tinha derramado muito sangue. É nas crônicas que você fica sabendo por que Josafá uniu-se a um rei tão ímpio como Acabe. Eles tinham netos em comum. Porque seus filhos haviam se casado. Talvez seja por isso que eles estivessem juntos em 1 Reis 22. Um dos versículos mais importantes das crônicas é o de 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Nesse versículo ouvimos uma palavra do templo para o palácio. Uma palavra do templo, da vida religiosa para a vida política da nação. Uma aliança que Deus ofereceu ao seu povo. No Salmo 23:3, vemos Deus oferecendo ao povo que precisava de restauração e reavivamento os caminhos de justiça que restaurariam as suas almas. Quando nos aproximamos de Deus, porque precisamos que nossas almas sejam restauradas, descobrimos que Deus é muito prático. Ele nos diz: venha, ande nos caminhos de justiça, e esses caminhos restaurarão a sua alma. Esses caminhos de justiça são humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e afastar-se dos caminhos ímpios. Uma vez ouvi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, dizer que tinha descoberto esse versículo em uma antiga Bíblia. Ao lado do versículo havia algumas palavras que sua mãe tinha escrito que diziam: que versículo bom para a cura das nações! Que versículo lindo para a cura das nações! No café da manhã e oração com o presidente, ele disse: é isso que essa nação precisa fazer. Precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos afastar dos nossos maus caminhos. Então, pode ser que Deus ouça e perdoe e sare a nossa terra. 2 Crônicas 7,14 é um dos versículos mais importantes desse livro. Creio que ele seja um versículo que cada um de nós deva ter guardado no coração. Depois, ele deveria ser aplicado para todo o país. Há 20 diferenças entre os livros de crônicas e os livros de Reis e Samuel. O segredo para entender e abordar essas diferenças e a razão para ter havido uma repetição do relato desse período da história dos hebreus é: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. A diferença entre a maneira de Deus pensar e a nossa, e a maneira como ele age e a nossa, são tão diferentes como o céu é diferente da terra. Se você quer ter a perspectiva divina, se você quer alinhar o seu modo de pensar e de agir com o de Deus, então leia as crônicas. Leia as crônicas, lembrando-se do que leu em Samuel e em Reis. Observe o que é omitido pelos homens e não é omitido por Deus. Depois observe o que não é omitido pelos homens, mas é omitido por Deus. Observe a diferença entre o relato sobre esse período da história que Deus fez e o relato do mesmo período feito pelo homem. Vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado por sua sintonia e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.